Boa noite. Boa noite. Aí sim, né? É uma honra poder estar aqui hoje, né? Formei na antiga FURG em 1992, e, né? Para vocês que são novos, vocês não conhecem, mas antigamente era a FURG. E é um prazer poder voltar, né, à academia. Eu entendo que a empresa ela precisa estar sempre muito conectada, né? Obrigado, Daniel, pelas palavras, né? A Freitas ela é uma empresa de inteligência aduaneira, ela tem como propósito criar, né, proporcionar parceiros de negócios inteligentes. Como é que a gente multiplica inteligência? Passando inteligência. Então, a gente trouxe aqui o Márcio, que vai falar um pouquinho, né? O Márcio está vindo lá de São Paulo, e é um profissional que trabalha há muito tempo nessa questão, e é extremamente importante. O que vocês vão ver hoje é o que é o futuro do comércio exterior no mundo, certo? Eu posso garantir para vocês, antes de mais nada, dou parabéns para todos que estão presentes, porque vocês começam a ver um assunto que vai permear uma novidade, né? Que no Brasil é novidade, mas já existe, né? Todo um trabalho que vem desde 2007 sendo desenvolvido, que agora está sendo falado com muita abrangência. Então, prestem atenção nesse tema. A ideia aqui hoje, né, Marcos, é fazer um bate-papo bem interativo, né? Até para não cansar, até para a gente poder conversar, né? E poder fazer toda uma tratativa bem interessante. Nós programamos aí esse bate-papo, vai ter inclusive um sorteio aí ao final, né? Vai ter um quiz. Então, as pessoas que avançarem, que perguntarem mais, provavelmente estão na frente desse processo. E assim eu quero agradecer a oportunidade que a Jurema, o Daniel, né, todos os professores estão nos dando, e agradecer a oportunidade, Gabriel também, que é cliente nosso, e a ideia é fazer esse bate-papo aí. Então, tentar falar não tão alto que nem ele, né, porque ele quis acordar vocês no comecinho, né, para perceber. Obrigado, né? De novo a Jurema, o Daniel, a gente está online também, porque a gente vai ter isso aí depois divulgado pela Freitas, né? O Márcio já se apresentou, eu peguei o LinkedIn, todo mundo aqui tem LinkedIn? Graças a Deus, então nós já estamos. E todo mundo faz gerenciamento de risco aqui? Quem que não faz gerenciamento de risco? Vocês fazem gerenciamento de risco, eu quero falar, faz e muito bem, se vocês não estavam aqui hoje. Todo mundo faz gerenciamento de risco. E o ser humano, desde que começou lá, desde a pré-história, vem fazendo gerenciamento de risco, só que vai mudando o jeito. Talvez alguém que levantou a mão, vocês duas aí, tudo, não faz gerenciamento de risco de uma maneira, vamos dizer, estruturada. É isso que a gente vai passar aqui um pouquinho hoje. Mas a gente está fazendo gerenciamento de risco. Por que só tem ele de máscara na auditório? Será que a avaliação de risco dele é diferente da colega do lado? Ou talvez ele tenha, vamos dizer, uma percepção de risco, ou talvez ele esteja gripado, não quer passar o risco para outro. Então, todo mundo tem um motivo de fazer gerenciamento de risco, desde atravessar uma rua. E hoje a gente vai falar de uma coisa espetacular, que o Márcio até deu uma dica já, que vai mudar a vida de vocês, espero que mude. Eu vejo as palestras, às vezes, dos professores lá, do Portela, de outros professores, aquelas palestras mudam muito o sentido que a gente vai pensar como a gente está desenvolvendo a empregabilidade hoje, nossa, Márcia. Isso que eu acho que é legal. E por isso que me motivou a estar aqui hoje. Eu ia voltar para São Paulo semana passada, né? E é legal falar com pessoas novas. A Jurema está fazendo um trabalho muito legal e a gente tem uma ideia de passar essa ideia para vocês, para saber realmente como vocês fazem gerenciamento de risco. Então, eu perguntei no LinkedIn, porque imagina ele com 30 anos, você é um cara velho, vocês concordam? 30 anos de experiência, muitos de vocês não têm de idade. Ninguém de vocês tem de idade. Todo mundo aqui tem menos de 30 anos. Você já tem 30 anos de experiência, Marcos? É mais, hein? Eu tenho 35, eu fui marcado desde então, gente. Não é a experiência que vai contar aqui. Vai ser a mudança que o fato de eu estar 35 anos trabalhando no comércio exterior, o que aconteceu? Eu fiz aqui no meu LinkedIn ali, eu sou auditor internacional, porque eu fiz o curso.
eu estou auditor internacional, eu não sou. O que eu sou realmente do que está escrito no meu LinkedIn? É isso que eu queria saber, o que vocês realmente gostariam de ser, e por que está o LinkedIn meu escrito um montão de letrinha, BASC, TAPA, CIPET. A única letrinha que eu quero que vocês entendam ali é o EA, que é Operador Econômico Autorizado, como a Juliana falou, a gente fala EIO, porque é para não confundir com a Organização dos Estados Americanos. Então, se vocês forem bugar a primeira coisa, olhar, não estamos falando de Organização dos Estados Americanos, apesar de ter uma relação também, né? Então, estamos falando de Operador Econômico Autorizado, que é um programa que existe no mundo todo, tem mais de 100 países que adotaram isso, e a gente vai falar sobre ele na segunda parte, mas antes eu vou falar da questão de risco. O que a gente quer fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês essa pirâmide, quando eu fiz o Breno adorou. O que é GR ali? É gestão de risco. Tá? Mas o que tem nessa pirâmide? Ali em cima da pirâmide tem um P, e esse P é de pessoas. E toda a gestão de risco começa pelas pessoas. Por isso que vocês são mais importantes para a gestão de risco. Hoje, se você não estiver envolvido na sua gestão de risco e delegar essa gestão de risco para uma outra pessoa, dentro da empresa, não interessa o que vocês estão fazendo. Então, a empregabilidade já está questionada. Então, a gestão de risco envolve pessoas. Como que a gente melhora as pessoas? Capacitando, as pessoas conhecendo, por isso que eu falei do livro, Márcio. Esse livro é moderno, ele tem dicas de aula online. O cara já evoluiu também, não é um livro de papel que eu vou ler tudo isso. Eu tenho exercício, caso prático, então por isso que eu achei legal a gente adotar esse livro. No GR, de novo, o que é o outro P ali? Você já sabe, mas são os processos, são os procedimentos, são as políticas. É o planejamento na questão do que eu estou te falando. Então, para usar as letrinhas para a gente. Então, tem pessoas, processos, que a gente chama de controles, às vezes, na questão do risco. E do lado direito eu tenho tecnologia. Tecnologia não é software, tá, gente? Pode ser software? Pode. Mas caneta de papel já foi tecnologia, vocês concordam? Quanto tempo que veio escrito era uma tecnologia. Hoje, vocês têm o celular. Esse cara não desliga o celular. Está comigo há 2 dias. Ele está aqui no celular dele, deve ter aquelas baterias, porque ele não desliga. Ele tira foto, ele faz... É uma baita de uma tecnologia hoje. Só que a gente fica muito dependente. Então, hoje, celular é tecnologia, software é tecnologia, mas tem muito mais envolvido em tecnologia para fazer a gestão de risco. Então, para fazer esse PPT funcionar, eu preciso ter um objetivo claro, eu tenho risco e eu chego com a tecnologia. Então, o que tem por trás disso? Qual é a estrutura, qual é a normativa? Tem a bendita ISO. O que é a ISO? Por que tem a ISO? Porque a ISO ela é consenso em todos os países. Você não aprova nada na ISO se você não tiver consenso geral. Não é a maioria que vence, não é o americano que vence, não é o suíço, não é... Você tem que... Então, eu faço parte da norma ISO a partir de 2018, quando começamos a reeditar a ISO 31000, que é o que a gente vai falar de gerenciamento de risco. É uma ISO não de certificação, tá, gente? Para quem não conhece, ela não termina com 001. Se terminasse tipo uma 9001, é uma ISO de qualidade. Então, você é certificado na ISO de qualidade, ela tem o final 1. Ali não tem uma 31001. Então, ela é uma ISO de referência. Vocês vão consultar ela de referência. A melhor coisa que eu falo para vocês sabe quantas páginas tem essa ISO? Só para a gente saber como gerenciar isso? 16 páginas. Só. Se eu ler as 16 páginas, eu já sei gerenciar risco, sabe? Você vai criar já um conceito que a gente chama de taxonomia. A gente vai falar a mesma linguagem, que é as definições. Vai ter a avaliação do escopo. E esse gerenciamento de risco, essa gestão de risco, que é a diretriz, que é a ISO 31000, ela serve para qualquer risco ligado ao quê? Atividade humana. Então, se eu quero fazer uma gestão de risco para usar máscara, não vou usar ISO 31000. Eu não vou ser um chato que eu vou estar toda hora falando, olha, ISO é isso aqui. Mas a gente já trabalha com isso e tem uma estrutura hoje falando como a gente deve fazer. Então, se eu chegar e aplicar isso no meu dia a dia, no comércio exterior, foi isso que a Receita Federal, não só do Brasil, do mundo todo, falou.
Opa, se você faz seu gerenciamento disso, Daniel, para que eu vou ficar toda hora abrindo a carga do seu importador, toda hora eu paro, Você sabe onde que pode ter risco, então, operação é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Então, só para dar uma ideia geral da ISO, eu faço parte da BNT, sou engenheiro, para fazer parte de alguma coisa que me dá um pouco mais de LinkedIn, talvez, empregabilidade, eu não sei, mas está lá. Tem essa ISO 30073 que a gente está traduzindo hoje, então qualquer um pode entrar nesse comitê que eu faço parte, é o CE 063, qualquer um. Tem gente da Petrobras, tem 600 pessoas participando do comitê de gestão de risco. Tem que trabalhar, tem que fazer tradução, tudo. Nós estamos fazendo a tradução do guia ISO 31073, que vai ser todos os vocabulários vai estar ali. Então, se a gente saber o que é risco, está escrito lá, o efeito da incerteza nos objetivos. É a definição de risco que chegou. Só essa definição é para o mundo todo, para toda a ISO, tudo isso. Então, está estruturada a ISO 31000, a família ISO tem resiliência, tem gestão de risco para viagem, tem gestão de risco para acidente aeronáutico, vai ter gestão de risco para qualquer. E tem uma 31010 que tem as técnicas para fazer gerenciamento de risco. Nós vamos falar hoje de uma técnica que chama a técnica de probabilidade e consequência. Tem 40 técnicas hoje traduzidas. Tá? Eu tenho matriz SWOT, eu tenho técnicas de brainstorm, eu tenho cada uma é uma técnica que tem uma certa função, uma aplicabilidade. Eu não quero que vocês estudem a 31010, porque nem nós, dentro do comitê, tem especialista nas 40 técnicas. Um cara pode ser bom, eu trabalho numa firma de engenharia lá, o pessoal é bom de FEMEA, porque eles fazem análise de aço, eles sabem quando sai da produção, quando tem, sabe, eu trabalho lá na Tupi, eu faço, tem um cara de engenharia, isso são processos que às vezes tem técnica para você fazer. Nós estamos falando da família ISO como um todo. Que é legal para a gente saber de análise de risco. Então, aqui, como é que eu faço? Eu tenho que compreender os riscos. Como é que eu vou compreender os riscos? É isso que eu vou passar para vocês. Como é que eu sei que tem risco? A gente vai ver como que se categoriza isso. Eu vou falar se eu vou determinar, no mínimo, as consequências e as probabilidades. É isso que está falando aí. 31.000. E aí, eu vou considerar tudo. Ó, incerteza, fonte de risco, consequência, probabilidade que eu falei, eventos, cenários, controles e eficácia desses controles. Quando a Juliana pediu para eu falar um pouco de compliance, eu falei, ó, Juliana, eu falo, mas a gestão de risco não é só compliance. Eu sei que vocês tiveram uma matéria seletiva, é compliance, né? Que a professora está dando. No compliance é muito importante você fazer quase uma auditoria de controle e eficácia. Porque quanto mais você tiver os controles auferidos, medidos, auditados, que é uma palavra que eu não gosto de usar, apesar de eu ter sido auditor durante 10 anos, na época que era a linha azul, que era o projeto antes do EA, eu fiquei 10 anos trabalhando só com linha azul. A gente fazia auditoria para a Receita Federal, em nome da Receita Federal. Hoje, não tem possibilidade de a gente fazer auditoria. Eu posso até ter, eu quero trabalhar numa Big Four, eu quero ser auditor. Legal, eu acho uma carreira legal. Mas o perfil do auditor é diferente de quem trabalha no Comex. O cara do Comex é logística, gente. É entregar, Eu sei que muita gente aqui está empregado. Toda hora eu tenho que ser... Eu não posso pensar, eu tenho que entregar, eu tenho que dar resultado, eu tenho que fazer, registrar 10 DNIs por dia, eu tenho não sei o quê. Então, essa cobrança é muito forte, porque a gente trabalha, mas não pode ter erro. Então, se eu trabalhar com essa só controle eficaz, eu vou atingir um compliance, mas de repente eu não estou fazendo gestão de risco. Então, por isso que eu quero deixar bem claro, e quero que a Juliana até fale isso com a parte, para eu tomar uma linha. Só para fazer um link, pessoal, principalmente assim, para quem está começando, né? Então, do ponto de vista do comércio exterior da Receita Federal, né? Então, por exemplo, você imagina lá um container chegando na tua fábrica para fazer estufagem, para exportação. Então, qual é o risco ou qual a probabilidade, daí o Marcos me ajuda, né? De repente, funcionário, enfim, colocar uma substância tóxica no container. Fechar lá, ninguém viu, chega lá na aduana nos Estados Unidos, passa no scanner, é detectado, e aí o que acontece? Então, como mitigar esse risco? Como a empresa vai fazer
para que somente as pessoas habilitadas, de confiança da empresa, estejam dentro daquela área, façam a estufagem do container. Vocês pensam que isso não acontece? Acontece sim. Tá? Uma empresa que eu trabalhei, uma grande fundição aqui em Joinville, né? Que eu fiz um processo também com a Receita Federal, ela vinha fazer o processo de liberação na empresa, né? Devido à quantidade toda de volume, né? Da empresa. E os contêineres chegaram no porto com o lacre rompido. E aí o fiscal me chamou, vem cá, né? Não, fiscal, o que aconteceu? Não tinha como, não tinha prova, não tinha vigilância, como é hoje. Assim, né? A empresa foi multada e, para evitar a reincidência do risco, nós encerramos o projeto. Tá? Eu desisti do projeto, porque nós não tínhamos como gerenciar, a gente não conseguiu detectar onde estava o risco. Tá? Então, eu falo isso para que vocês consigam entender aqui a teoria e a prática, trazer para o comércio exterior, que é muito importante. Tá? Aí talvez fica mais fácil para entender os conceitos. Até interessante, né, esse tema, Jurema. A gente veio de uma região, né, que trabalha muito com exportação de madeira na semana passada, e até estava falando com o Marcos, né, existe um problema sério hoje de contaminação, que você fala é contaminação de carga. E a Receita Federal está em cima desse processo. Existe, por exemplo, na madeira, um problema sério. Né? Nós tivemos recentemente, o pessoal nos relatou, né, lá em Caçador, que teve uma transportadora grande da região que está fazendo, inclusive, um trabalho de gerenciamento de risco, e teve dentro de um caminhão deles, um container de um cliente deles, né, um cliente de uma própria empresa do grupo, teve uma contaminação de carga. Uma empresa excelente, faz o gerenciamento de risco, mas teve um problema dessa natureza. E esse é um problema muito sério a ser combatido, né? E tem vários, né? Você citou um, né? Mas dentro hoje do comércio exterior, você tem vários problemas que podem estar acontecendo, né? De uma classificação fiscal incorreta, certo? Uma descrição incorreta, o que pode isso te gerar, né? Em termos de situações, né? Então, pessoas não autorizadas entrando no teu armazém, né? E são mercadorias que muitas vezes são exportadas. A gente está fazendo de contaminação de carga, está imaginando que está acontecendo isso fora do teu portão, né? Mas pode estar acontecendo dentro da tua casa. Então, como que você mitiga, né? É a palavra que foi utilizada bastante para poder resolver essa parada aí. Bem oportuno a tua colocação, Juliana. Como que a gente tem que fazer? Qual é o objetivo? Primeiro, lembrando do PPT lá. Primeiro, qual é o objetivo que a gente tem que ter? É minha carga chegar intacta no destino. Esse é o objetivo. Tem outros objetivos que são menos importantes, vamos dizer, são indiretos, tudo, mas a primeira é essa. Então, para exportação. Não vamos falar ainda de conformidade, tá, Márcio, de erro de classificação, mas vamos falar do exemplo da madeira ou do exemplo que aconteceu com ela. Olha que impacto que teve. Imagina parar uma operação. O Márcio me levou, mês passado, a gente foi visitar São Bento. Cara, São Bento, na minha época que eu vinha trabalhar, era um espetáculo as indústrias. Hoje as indústrias lá estão preocupadas, porque está tendo problema de contaminação de droga em exportação de móveis, de madeira. Você está entendendo? É uma indústria que está totalmente impactada, tem empresas que estão tendo dificuldades, entendeu? E é uma região que era para ser um estado da arte na questão de manufatura de madeira, vamos dizer, de móveis, de fabricação, e até de exportação de madeira direta. Então, a gente teve em Paranaguá, na semana passada, semana retrasada, desculpa, e a gente foi numa transportadora. Aí eu volto naquele P. Quem são as pessoas que estão sendo treinadas para dirigir caminhão, para essas pessoas que estão sendo assediadas pelo narcotráfico? E se a gente acabar perder vamos dizer, esse conceito de polo exportador de Itajaí, Paranaguá, toda a região sul aqui que a gente tem essa vocação, por causa disso, imagina isso que vai impactar na economia nacional e talvez na economia regional. Então, a ideia é que cabe a gente fazer a gestão de risco. Então, como é que se mitiga isso, Márcio? A gente vai aprender um pouquinho. Como é que eu vou treinar, capacitar as pessoas que fazem? Porque hoje o que está acontecendo? A gente vem dos anos 90 para cá, tendo uma
uma terceirização muito grande, além da globalização. Então, os processos, o risco começou a ficar muito próximo da gente. Então, o cara espirra lá na China, em 2 dias a gente já está com Covid aqui, porque o cara pegou avião. Na época, não nossa, né? Mas lá na época do descobrimento, o cara demorava 3 meses para vir do navio até aqui. Então, quem morria, já morria no navio. Quem chegava aqui já estava, vamos dizer, imunizado. Sei lá, se é peste negra, o que tinha na época. Então, hoje, nós estamos muito interagindo. Então, as empresas têm muita interface. Então, hoje, por um gerenciamento de risco, você tem que fazer o gerenciamento de risco de todo mundo que está. Então, por que é bom ter um despachante recomendado? Por que é bom ter um profissional de uma transportadora recomendada? Porque a gente está trabalhando em elos da cadeia logística. E se os elos são fortes, provavelmente a gente não vai ter um problema de contaminação, para não chegar no absurdo, que é o caso que a Jurema falou, de suspender a operação. E vai chegar na cabeça de um diretor, de uma alta direção, que faz parte da gestão de risco, e eu vou falar, para de exportar. Você está entendendo? Eu sou diretor da Oxford e eu vou falar, vou parar de exportar, porque está tendo problema. Está louco, você para com uma operação. Sabe quanto que envolve hoje uma empresa que tem esse viés de exportação que existe na região? Então, quando eu falo de risco, eu posso falar de ameaça e vulnerabilidade, falo de impacto e probabilidade e falo dos controles. Então, essa relação aqui, que eu peguei do próprio Tácito, a gente pode melhorar ela, porque no Exército, na área militar, a gente trabalha muito com ameaça e vulnerabilidade. Tá? Eu tenho a minha ameaça, entrar ladrão na empresa. Vulnerabilidade, aquela janela está aberta, não tem tranca na porta. Então, container, qual que é a ameaça? Rompeu o lacre. Qual a vulnerabilidade? O lacre não tinha uma ISO. Tem uma ISO por lá. O lacre era de plástico. O lacre, eu não sabia que o lacre era numerado no BL, mandei um lacre qualquer. Sabe? Então, todas essas questões de vulnerabilidade, o pessoal não só do narcotráfico, o pessoal do mal, vamos chamar assim, né? O pessoal está sabendo melhor, eles estão bem mais treinados do que a gente. Então, a gente vai trabalhar com impacto e probabilidade para mostrar para vocês como que dá para fazer poucos, eu não vou falar poucos, mas fazer controles que são eficazes. Como que a gente faz isso hoje? Né? Então, eu peguei o livro aqui, né? Estudei um capítulo que é de gestão de risco. Olha como o professor também foi mudando. O primeiro exemplar desse professor, que eu vou ter a oportunidade de conhecer, chamava Gestão de Redes de Suprimento. A gente já vai sortear para vocês, é o mesmo livro, só mudou a capa. Hoje eles estão mudando capa direto, né? Às vezes eu comprava CD, eu ia comprar de novo outro CD, porque mudou a capa, era o mesmo CD, tá, gente? Então, cuidado para não cair nisso. Mas é o mesmo livro, só que já está na edição 2. Esse que a gente vai sortear para vocês. Eu acho que, se ele fizer uma terceira edição, eu vou sugerir para ele, ele vai ter que usar já a norma, que vai falar de risco. Porque até a própria Receita, Marcela, não está usando mais a palavra logística. Vocês entendem que a palavra logística ficou uma palavra muito... Até no próprio Gabriel Lotti, ele fala logística. A logística, eles estão falando muito de supply chain. Então, lá, que é um programa internacional, a gente fala de segurança do supply chain. Porque hoje não é mais... Não adianta eu ter um Incoterm e falar, Receita, eu sou aqui a Tupi, eu me responsabilizo só pela minha fábrica, porque eu exportei ExxonWorks, que é o Incoterms, e a daqui da fábrica para até lá na Alemanha não é responsabilidade minha, porque não fui eu que contratei a transportadora. Hoje a nossa responsabilidade é door-to-door, independente do Incoterm. E por isso que hoje, cadeia de suprimento, a gente tem que ter esse entendimento geral. Então, hoje, gestão de risco em cadeia de suprimento, eu só vou passar rapidamente, está no livro. Quem ganhar o livro depois vai poder passar. Eu vou saber, vou definir o que é risco na gestão de suprimentos, na cadeia logística ou no comércio exterior. Eu vou falar só em comércio exterior. Quais são os fatores de risco e como eu faço uma análise de vulnerabilidade bem simples, mas já tem todo o conceito da ISO ali. Tá? Eu não quero lanchar. E eu pus mais um aqui, a diferença de risco e incerteza. Porque não são as mesmas coisas, eu já estou respondendo a pergunta que eu mesmo fiz. Porque incerteza, quando eu falo de certeza, eu não estou falando de risco. Eu não sei se, talvez há 2 anos atrás,
o Covid seria uma incerteza. Mas se alguém pegar o relatório da ONU, aquele Global, eles têm um relatório de Global Report, eles vamos dizer, eles colocam numa matriz, que é tridimensional até, os maiores riscos. O risco de pandemia já existia, já estava apontado, só que depois ele baixou, deve ter tido, tem várias teorias de conspiração, tudo, e o risco de pandemia já estava mapeado. Isso lá em 2018 e 2019. O vídeo de 2020, entendeu? Então, quando a gente trabalha com incerteza, a gente não está falando de risco, a gente está falando de incerteza. Tá? Então, o salto no pedra furada, o cara não tem certeza nenhuma, a gente está trabalhando com gestão de risco. Então, risco eu defino estatisticamente. Inglês é legal, vocês muitos sabem inglês, quem não sabe é legal aprender. A gente até teve uma brincadeira aqui que alguém ganhou um livro que sabia línguas. Eu não quero que vocês saibam espanhol, alemão, 3 línguas, pelo amor de Deus. Mas saber o inglês um pouquinho já é legal. No inglês, a gente tem dificuldade, às vezes, com vocabulário. Para probabilidade, que é valor estatístico, o americano, ele usa probability. Existe essa palavra. Tá? Então, se cair em exame, existe essa palavra. Só que a probabilidade vamos dizer, que é que eu pergunto às vezes, qual é a probabilidade de você contrair Covid? É o likelihood, que você fala pouco, baixo, alto. Então, a gente tem uma palavra com 2 significados para o americano tem 2 palavras. Então, likelihood e probability é a mesma coisa. Então, quando eu falo definir valor estatístico, eu já estou falando de probability, que é estatisticamente. É 20%, é 30%, 32%, 35,27%, eu não sei, é probabilidade. E a possibilidade de um evento indesejado ou não ocorrer ou não. Essa é a probabilidade. Se eu te falar de uma análise qualitativa, é pequeno, médio e baixo. Entendeu? Então, qual que é a probabilidade de você pegar Covid hoje? Continua sendo média ou alta. E a probabilidade hoje está dando. O que diminuiu foi o efeito. Todo mundo sabe que se pegar Covid não vai morrer. Talvez eu um pouco, já passei dos 60, talvez eu morra. Mas vocês que são jovens, vocês não vão morrer se vocês pegarem Covid. Tá? Mas eu posso morrer porque eu tenho uma mobilidade, eu tenho CP, eu tenho história, tá bom. Mas eu tenho medo, eu acho que eu vou, tá bom, legal. Mas o efeito a gente mitigou muito. Bom, diminuindo, vacinando, fazendo tudo. Então, hoje, quando a gente vê o nível de risco, a gente diminui o nível de risco. A gente está pensando sempre em probabilidade, mas tem que também pensar no efeito. Tá, gente? Então, há a possibilidade do risco de uma hora geral, e quando a gente fala de negativo, um evento negativo, então o risco não é só negativo. A palavra riscare vem, italiano, acho que é, o Tasco vai me corrigir, que ele é historiador, mas vem de apostar, riscare. Então, o cara que ganha também. Então, vocês, quando estiverem avaliando o risco, vocês vão fazer oportunidade. Qual é o risco que eles gostam de falar de compliance, que é legal vocês trazerem para a empresa de compliance exterior? É um risco. Fazer qual o programa? Sempre tem diretoria detesta e todo mundo, todo despachante adora fazer qual que é o programa. Traz risco. Como é que chama aquele ato concessório? Qual é o programa que a gente está falando? Drawback. Drawback é um programa que você faz, às vezes, umas empresas, cara, pelo amor de Deus, não faz isso. Você vai chegar para um diretor, não, drawback é dor de cabeça. Porque ele só pensa no risco. Agora, você já viu o drawback bem feito? Tem que fazer regra. Tem que saber o que é uma estrutura de produto, tem que saber qual é o potencial mercado que vai comprar lá fora, que a Juliana sabe muito bem como trabalhar, que dá trabalho para um trader fazer, tem que fazer análise de custo, tem que fazer análise de custo de viabilidade financeira, econômica. Então, não adianta. Agora, se eu fizer um drawback nas coxas, vai ser isso. Por quê? Porque a receita vai mudar. A receita vai mudar. Eu exportei, mano. É lógico. Quando você importou, você nem sabia para que você ia exportar, nem sabia como que é a estrutura do produto. Então, quando a gente tem, é um positivo que pode virar negativo. Eu estou bem assessorado, estou fazendo para ganhar no benefício. Então, quando a gente fala de risco, tem que sempre pensar que é positivo ou negativo.
E quando eu falo de compliance, eu estou falando só de negativo, porque quando a Receita vê a compliance, ela quer saber onde que você está errando. E eu não estou falando aqui o que eu estou errando, eu estou falando que eu posso ter riscos que eu posso até errar. Está entendendo? Então, como é que eu não vou errar fazendo exportação de mercadoria containerizada? Talvez melhorando o processo do lacre, melhorando os treinamentos. Ah, mas eu vou passar para a diretoria porque eles vão ter que inspecionar 100% de todos os contêineres que saem da empresa, ou uma pessoa lá no porto inspecionando mais 100, ou aqueles sensores dentro do contêiner que se abrir entre a luz. Vai, inviabiliza a operação, gente. Então, gestão de risco tem que ter um risco na operação. Eu vou ter que, às vezes, inspecionar alguns contêineres, alguns não. Eu vou ter que exportar para países que não envolvem risco. Hoje, o maior risco de exportação está em transbordo para países da África. Então, por que isso? Tem história. Quais são os países que estão trazendo mais droga para a Europa? Ah, eu li que é a Bélgica e a Espanha. Está explicado. Você tem uma máfia local muito grande. O Breno adora assistir Netflix. Ele vê lá, toda hora ele fala, saiu agora o cara que exportava droga, lá moleque, que aprendeu. Toda hora é Bélgica, Holanda. Então, precisa ter dados históricos. É isso que o professor ensina. Então, risco na gestão da cadeia logística, eu tenho que associar a cadeia para conciliar oferta e demanda. Essa conciliação é o objetivo principal. Eu preciso estar sempre otimizando. Por isso que eu faço o just in time, faço todas as operações, faço uma operação limpa, porque eu estou otimizando a gestão. Tudo que envolve, tudo que desbalanceia isso, faltou um fornecedor, faltou isso, eu trago isso. Ele ajuda também a categorizar. Então, ele começa a dividir. Para que eu estou dividindo aqui categoria de risco? Quais são os riscos de recursos humanos? Quais são de tecnologia? Para eu saber quais são os potenciais fatores. Então, aqui, quando ele fala aqui, por exemplo, de sistema de informação, precisa ser algum expert para saber que ataque de hacker é um evento que vai trazer risco? Vai fazer. Eu estou falando. Aí, o quanto que tem a probabilidade de acontecer e quais são os efeitos vai depender da característica de cada empresa. Eu fiz a certificação da empresa que vendia varejo muito grande e tal, que foi certificada. A Receita entendia que toda empresa de varejo trazia risco. Essa empresa teve um ataque cibernético, vazou os dados de todo mundo que comprava para essa empresa. Tênis, que eles vendiam tênis direto. Essa empresa passou uma série de dificuldades, mas ela continua certificada no EA. Ela mostrou para a Receita. O que eu quero dizer com isso? Gerenciar risco, gente, tem, de repente, no objetivo da Receita, ela não quer que vocês façam 100% de forma correta, mas ela quer que você conheça quais são os riscos. Então, vocês são as pessoas que estão na operação que vão saber quais são os riscos. Marcelo, você quer fazer alguma parte? Vocês estão acompanhando? Alguém quer fazer alguma pergunta? Juliana, você fica à vontade. Se quem quiser, tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Bom, vou passar aqui. Então, os potenciais fatores a gente tem que elencar. Então, dá trabalho fazer. Então, se a gente fizer uma sessão de brainstorming, igual a gente está aqui hoje, se eu tivesse um flip chart aqui, eu já ia começar. Qual é os eventos de risco do ambiente econômico, do ambiente político? Qual é o risco que a gente vai ter no ambiente político? Preciso falar? Eu tenho que mapear ele ou não? O professor dá risada, mas não tem? Você acha que vai ser a mesma coisa se der o lado A ou o lado B? Vai ter diferença. Como é que eu mapeio isso, gente? Eu não sei. Se a tua empresa for uma empresa estatal, se a tua for uma empresa depender de recurso, sabe? Então, o fator de risco, ele tem... Então, eu categorizei ali, está no livro, o que eu segui, o que o professor fez. Outra coisa que ele faz, que eu achei legal, ele define o que é aleatório, acidental e intencional. Ele categoriza isso. Por quê? Porque o aleatório são fenômenos naturais. Eu não tenho como... Eu não sei como... Eu não consigo hoje, a gente não tem hoje tecnologia para evitar terremoto, furacão, tornado. Tem tecnologia para isso. Tinha umas para fazer chuva, mas não tem. Mas eu sei, eu não consigo, mas eu sei como o risco me afeta. Então, eu sei que o risco, por exemplo, se eu estou trabalhando num lugar que tem sujeito à inundação, eu sei que se historicamente analisar, eu não vou montar uma indústria que pode ter
um potencial num lugar que tem um histórico de inundação. Então, o que eu faço? Nas probabilidades, eu preciso dar uma estudada de dados históricos. Então, para isso serve olhar para o retrovisor. Mas gestão de risco é visão para frente, não é para trás. Então, não adianta eu chegar para você e falar assim, qual é o risco desse prédio pegar fogo? Agora. Oh, ótimo, fala. Qual é o risco do prédio pegar fogo? Você responde depois. Fala, professor. Você falou aleatório acidental. Eu faço bastante gestão do risco nas minhas atividades, né? Mitigar, aceitar ou eliminar, né? É uma coisa que a gente sempre trabalha nas planilhas. E quando você falou da incerteza e do risco, né? Que o risco da incerteza, e em 2020, por exemplo, dia 19 de março de 2020, nós fomos proibidos de nos deslocar de casa. Foi assim, pum, né? Ninguém sabia o que fazer direito, ficou aquela coisa esquisita. Eu cheguei dia 18 de março. 18. Desculpa. Não, eu cheguei no dia 18. Foi dia 19, né? E aí, eu olhando esse quadro aleatório acidental, eu pergunto assim para você, a pandemia, que tem histórico, todos os séculos, se você for olhar na história da humanidade, todos os séculos nós tivemos pandemias. Todos. Desde que não sei na pré-história, mas da história para frente a gente teve. E aí, olhando, eu boto assim, a pandemia é corrisco, é aleatório, acidental, é intencional, porque assim, a pandemia, eu digo assim, né, porque o Covid é fatos históricos, setor industrial, porque existe uma história sobre um morcego que foi criado no laboratório, etc., né? Mas dentro do que nós passamos, porque com o acontecimento da pandemia, refletiu, assim, absurdamente nas atividades de comércio exterior. Eu mesmo fui impactada, assim, absurdamente. O frete subiu absurdamente, uma coisa que você ficou fora do controle. E você brigava por espaço no navio para você conseguir embarcar a tua carga. E aí, em muitos momentos, tu não sabia se tu ia deixar embarcar a tua carga, porque você não sabia se aquilo você ia vender. Porque o teu mercado ia, o seu varejo, aquilo que você ia comprar. Então, assim, foi uma coisa horrível. Ninguém sabia o que fazer. Aí eu te pergunto, duas perguntas. A pandemia, seja ela do Covid ou todas as outras que aconteceram, ela é classificada em qual? E a segunda pergunta, eu não vi ninguém mitigar um risco ou colocar numa planilha, não vi isso, sobre a pandemia que iria acontecer agora. Eu não sei, se você conseguir relatar um fato ou alguma coisa, me diz, porque eu vi muitas empresas, muitos colegas surpresos e sem saber o que fazer. Aí tu me diz, é uma incerteza, um risco? Eu vou começar pela segunda, que é a mais fácil, né? Hoje, se você gerenciar risco, fica inaceitável você não gerenciar um risco que tenha um dos eventos, vou chamar de evento, a pandemia. Tá? Então, na categorização que a gente pôs ali, a gente vai pôr esse risco numa caixinha que eu vou categorizar ele, tá? Agora, por que eu faço isso hoje? Não, porque o dado histórico impactou muito. E talvez não se fizesse antes, porque não impactava os negócios. E é isso que eu estou mudando na cabeça desse pessoal que está aqui. Hoje, a gente está sofrendo impactos, e então, será que eu tinha que me preocupar com o custo do container que custava $3.000 e está 15 hoje? É isso? Talvez? Não sei. Chegou a 18. 18, que seja um container da China. Será que tem oportunidade também, além desse risco? Então, como é que eu mapeio isso? Então, para a gente colocar nessas caixinhas, seria muito legal se a gente estudasse brevemente os dados históricos. Por isso que o professor aqui, ele põe entre aleatório, acidental e intencional. Então, eu já sei o que não é. Não é acidental nem intencional. Tá? Intencional é causado por ação como greve, negligência, roubo. Isso daí a gente sabe muito bem o que é. Tá? Isso é uma... Acidental também não é. Eu não posso falar, eu não fui negligente, eu fui prudente, tive imperícia. Não é. Agora, de fenômeno aleatório que eu vou falar, como é que você se protege contra o aleatório? Eu não sei como alterar esse risco.
mas eu sei como o risco me altera. Isso precisa saber na gestão de risco. Se eu tiver, por exemplo, trabalhando, eu tenho uma empresa lá de Brusque, que a gente fez junto, a empresa foi certificada, a empresa tomou, vamos dizer, uma direção muito forte para importar luvas cirúrgicas, luvas plásticas, e eles fizeram isso de maneira muito ágil. Por quê? Estavam fazendo uma gestão de risco? Não sei. Tem muita gente hoje encalhada com máscara, não tem? Será que ele fez gestão de risco? Será que ele... Então, aí, o professor que trabalha com empreendedorismo, tudo, de repente, ele pode dar uma... É fácil engenheiro de obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta, eu sou engenheiro, por isso que eu falo. O que eu gosto de colocar é, se a gente vai colocar numa categorização, talvez, o que falta, mas eu quero te falar, no relatório do Global ONU, que fala de gestão de risco, já estava mapeado na pandemia. Estava em 18º. Eu não sei se agora está em 2º e 3º. Tem problemas de, sabe, os riscos são tremendos, risco de apagão, cibernético, cybersecurity, a gente tem que olhar de maneira como é que eu vou ensinar vocês a fazer? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma avaliação de probabilidade de ocorrência. O que o cara está preocupado nesse mapa dos Estados Unidos? Isso aqui são eventos sísmicos, tá? Terremoto. Pô, o cara pegou uma análise, tudo que tiver vermelhinho é terremoto. Se eu montar uma empresa aqui, o que é uma empresa que não pode ter terremoto, por exemplo? Empresa de tecnologia que fazia SMD, eu trabalhei para a Foxconn, uma empresa que monta processador, tudo. Se ela estiver numa zona de terremoto, vai acabar a precisão de toda a fabricação, nanotecnologia, tudo. Eu vou pôr essa empresa sediada lá na Califórnia, na costa oeste americana, eu estou sendo negligente. Aí seria uma negligência. Eu vou ter que montar ela onde? Talvez na Flórida. Não tem terremoto na Flórida. Ah, mas Marcos, lá na Flórida... Não, terremoto não tem. Não, mas tem furacão. Mas será que essa empresa pode ter furacão? Como é que as empresas do Japão, com terremotos, sabe? Então, eu vou montar ela no norte, lá no Canadá. Eu não estou analisando parte tributária, fiscal. Estou dando um exemplo de como esses eventos podem afetar e como o histórico dá para fazer. Agora, em função do histórico de pandemia, só para finalizar a pergunta, não sei se eu completei ela. No histórico de pandemia, agora eu vou ser mais o quê? Mais conservador, menos conservador? Não sei, depende do apetite de risco. Eu posso negligenciar o risco de pandemia? Eu não posso. Vocês não estão negligenciando isso no bom sentido, tá, gente? Na vida própria. Por quê? Porque vocês sabem que a probabilidade de morrer é pequena. Agora, o dia que eu cheguei nos Estados Unidos, dia 18 de março, lá, vindo o certificado do CITPED, eu não sabia nem o que ia acontecer. Agora, quem soube, será que soube lidar de maneira, vamos dizer, positiva? Eu acho que dificilmente. Tá? Então, eu não categorizaria ele em nenhuma daquelas três, saberia onde que não colocar. Aquele para vocês, por que o professor fez isso no livro? Porque tudo ele analisa dados históricos. Tanto do intencional, quanto acidental, quanto aleatório. Então, não joguem fora os dados que vocês têm. Sabe? É importante. E a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil, e o meio acadêmico poderia ajudar, que é forçar a Receita Federal a mostrar dados históricos mais, sabe, consistentes. A gente tinha até 2000 e... não sei, vai, Márcio, tanto tempo. 2013, vou chutar, tá? A gente tinha dados históricos dos exportadores, dos importadores, para fazer análise macroeconômica. A gente não consegue nem, virou uma caixa preta. E tem empresas aí vendendo que tem situação de que conhece tudo, sabe? Dados de cargas. Tem empresas que vendem, tá? Eu tenho informação até como chega um container, onde que tem isso. Tem uma razão específica? Eu não sei, tem muita gente falando que tem machine learning nisso, tá? Eu acredito pouco, tá, gente? Eu sou mais antigo que vocês. Então, mas é legal fazer inteligência de máquina para fazer simulação? Pode ser, pode ter informações, mas outros países é muito melhor você ter acesso a essas informações. E só para eu encerrar essa parte aqui, que era a primeira hora, né, Márcio? Já foi 1h30. É a questão de vulnerabilidade. Como é que eu vejo que tem vulnerabilidade alta? Eu pego todo mundo que tem probabilidade alta de acontecer, tá aqui nesse eixo, então de baixa para alta, e falo qual é a consequência alta. Então, se eu tiver alguma coisa aqui, tipo, ó, perda do fornecedor-chave, problemas com mão de obra, ataque de hackers, eu tenho uma probabilidade alta de acontecer, e eu tenho também
vamos dizer, uma consequência severa, um efeito ruim. Pô, se eu trabalho naquela empresa que é a Netshoes, que vende... Se eu tenho um ataque de hacker nessa empresa que é uma e-commerce, como é que eu vou trabalhar, gente? Você está entendendo? Se parar a operação uma semana, acabou, meu. Então, toda a minha margem. Então, essa empresa que trabalha aqui, com essa probabilidade alta, ela tem que fazer uma ação. A que trabalha aqui embaixo, ela já tem uma vulnerabilidade que eu chamo de média. Então, quando eu colocar todos aqueles que a gente categorizou nesses 4 quadrantes só, eu vou ter aqui as que também têm baixa probabilidade de acontecer e baixa consequência. Então, eu já estou fazendo gerenciamento de risco, gente. E aqui, as que tem aqui, eu consigo mitigar com controle. Como? Por que eu consigo mitigar com controle? Porque se acontecer, tipo, fechamento de um porto, isso aqui é tudo por exemplo, tá, gente? Pode ser fechamento de um porto grave para um agente de carga, para um outro negócio, mas também não é tão grave. Mas eu tenho uma probabilidade alta de ocorrer porque eu estou lá fora, longe de um porto. Quebra do equipamento, atraso menor da entrega, eu ainda tenho uma probabilidade de acontecer, mas eu tenho uma consequência leve. Então, eu gerencio isso com controles. Então, esses 4 quadrantes aqui, eu tenho que trabalhar de forma, vamos dizer, preventiva, aonde tem alta, é o que você estava falando, mitigar risco. Então, todo mundo que estiver nesse quadrante aqui, por favor, ênfase no controle, treinando, fazendo PPT, pessoas capacitadas, processos robustos, processos que vão, não é só para inglês ver, e usar tecnologia. Hoje, planilha, Excel é tecnologia, gente. Vocês já fizeram controle de planilha Excel que fica 2, 3 pessoas já mexendo na sua planilha? Você fica louco. Então, hoje não é mais para usar planilha. Desculpa, para quem usar planilha, o Breno veio de uma empresa com o diretor falou, a partir do ano que vem é proibido usar Excel nessa empresa. Como vocês vão fazer, problema de vocês. Já que eu vou fazer um cursinho de Excel agora, de fazer forma dinâmica, isso aí. Não é melhor eu pensar numa coisa que vai substituir uma planilha? Entendeu? Ah, mas eu preciso ser bom em Excel, porque eu faço toda a minha análise de custo. Tá bom, não estou falando que você precisa ser ruim em Excel. Mas a planilha Excel já não consegue fazer controles que você está mudando a cada dia. Imagina eu fazer a gestão de risco na planilha Excel. Ah, deu um problema. Ah, vamos lá, hein? Vamos circular. A versão 32 da minha planilha, vou numa reunião de diretoria, o cara não abre, aí o outro, aí tem 10 páginas. Então, a ferramenta que o Tássio construiu, ele estava com 64 abas só de gestão de risco para fazer, virou impossível. Então, hoje você tem ferramenta. Então, o que eu quero falar, se a gente estiver na alta vulnerabilidade, eu tenho que baixar para a média. Aqui eu tenho, qual que é a função de reação? Deu um problema, abriu meu container, está com droga, eu tenho que ter uma reação pronta. Isso está no programa internacional de todo o Safe Framework. Eu tenho que ter a reação. A gente chama isso do que hoje, na linguagem de gestão de risco? Resiliência. Resiliência vem do termo da engenharia metalúrgica. O que é resiliente? Ele voltar na estrutura formal de novo. Então, o que é ser resiliente hoje? Deu um problema na pandemia. Daqui 2 dias eu já tinha que estar com o home office funcionando. Tá, mas não tinha, tá bom. Tinha empresa que nem sabia o que é home office. Então, essa resiliência está onde? Aqui, na probabilidade baixa de acontecer, a pandemia, sim, eu consigo colocar ela aqui na média vulnerabilidade. Ah, mas foi alta. Foi alta porque pode ter impactado vários outros negócios. Mas se eu estivesse fazendo um mapa de risco, eu já teria uma pandemia ali naquela média vulnerabilidade. Muita gente classificou ela como baixa. E sim, então, mas claro, a probabilidade não tinha probabilidade de acontecer. Hoje, com dados históricos, eu falo, ó, então, o que eu estou falando, a gente ainda não saiu da pandemia, porque a gente tem probabilidade ainda média, mas isso é de infecção. Talvez a probabilidade de afetar o negócio é outra. Então, qual é o objetivo? Eu tenho um objetivo em mente. Manter meu negócio lucrativo, então eu tenho que avaliar isso. E baixa a vulnerabilidade, eu vou continuar controlando. Ali em cima está escrito, ó, atividades diárias de planejamento e controle. Então, se você estiver fazendo a classificação fiscal, ou usar o catálogo de produtos, novo processo de importação, Márcio, está tudo dentro. Você tem que manter a tua atividade diária de planejamento e controle. Você tem que agora
dá ênfase na gestão de risco, na onde você está naquele quadrante lá em cima. Então, você tem a ISO para fazer isso, tem essa ISO 31010 que começou, que tem as técnicas, por isso que eu pus ela aqui. Eu participei dessa edição, que foi de agosto de 2021. E aí, o processo de avaliação de risco é isso daí, gente. Ah, mas por que é um processo? Porque tem as 4 caixinhas fazendo, vocês já ouviram falar do PDCA, melhoria contínua, tá ali, ó. Qual é o processo de gestão de risco? Eu faço aquele processo de avaliação de risco, que é o coração ali, eu identifico o risco, analiso e avalio. Isso tem que ser sempre, eu falei que é difícil fazer em planilha, trato os riscos e coloco tudo isso em registro e relato, para estar apresentando. Do mesmo lado, do lado direito, eu estou monitorando e fazendo análise crítica, então eu vou trabalhar com o que eu tenho braço, com o que eu tenho budget. Eu preciso mitigar todo o risco da empresa, pelo amor de Deus, tá? Eu vou chegar para o meu diretor e falar, olha, tá vendo, eu tenho mais risco aqui, ó. Essa exportação, porque eu fiz uma análise de risco e aqui está dando alta. Você quer continuar perdendo dinheiro? O dinheiro não é meu. O risco é da empresa que vocês trabalham, o risco não é de vocês. Se vocês trouxerem para o colo de vocês o risco, vocês estão errados. O risco que você vai trazer para o colo de vocês é quando vocês forem saltar de paraquedas. Esse é de vocês. Mas da empresa que vocês trabalham. Por isso que tem que entender a estrutura. De quem é o risco? De todo mundo, da alta direção, mas ele é compartilhado. E aí, Marcelo, só para terminar aqui, eu fiz aqui um processo que eu tenho esse ISO 31000, que é um exame preparatório, que já tem 600 pessoas certificadas nessa ISO 31000. É certificado só para te capacitar, tá, Márcio? Mas é legal. E uma outra coisa que eu acho muito legal é essa IO Academy. Se vocês pegarem e bugarem, é onde que você entende todos os conceitos, todos os modos gerais de conformidade e segurança. É um EAD que a gente faz parte, eu faço parte da gestão de risco. Hoje pertence a uma empresa aqui de Joinville que chama Bicomex, tá? É uma empresa até que o Henrique trabalhou, é uma empresa bem conceituada aqui. A gente tem eles como parceiro, né, Márcio? Você quer falar um pouco sobre a Bicomex do EO Academy? Legal, bacana, né? Porque é uma empresa aqui de Joinville, né? E trouxe um dos profissionais, né? Além do Marcos, que talvez seja um dos profissionais número 1 no Brasil em termos de OEA, né? Você tem lá o Omar Rached, que também é um profissional de alto gabarito, né? E desenvolveu uma academia, né, online que é sensacional para vocês entenderem como funciona todo esse processo, né? E o Marcos aqui falou de empregabilidade, mais uma vez eu digo, né, realmente é um tema que todo mundo, né, que trata, né, dessa questão da facilitação do comércio internacional, facilitação das cadeias de suprimentos, né, e do trânsito internacional, se quer facilitar e se quer aumentar a segurança dessa cadeia, desse trânsito entre países, né? Então, como é que se faz? Através de gestão de risco. Então, por isso, né, que toda essa parte do conhecimento, né, de gestão de risco e do OEA, né, e o OEA nada mais é do que é um processo, né, integrado, né, a Receita quer avaliar o risco que você tem no teu negócio, entender se você sabe do teu risco e o que você está fazendo com ele, né? Acho que é isso. Então, é melhor que avaliar. Ela quer saber se você é o gestor da empresa, se você sabe quais riscos você está correndo. A Receita Federal não quer risco zero. Ela sabe que toda operação tem risco. Quem avalia o risco pela Receita Federal, ele está vendo só a parte tributária. Aduaneira, fiscal, esse cara é inadimplente, esse cara classificou errado. Isso são compliance. Agora, quem está avaliando o dia a dia é o gestor. Eu que vou saber se a minha carga vai poder ser contaminada. Então, se a empresa chega na Receita Federal, uma empresa que pode ter tido um evento de ter tido uma contaminação, e você demonstra que você trabalha com gestão de risco, é mais ou menos a analogia que o pessoal faz com a LGPD, tá, gente? Que é a nova... Pô, se você tem um processo de gestão de risco, é a mesma coisa que você faz com o seguro. Se você tem um processo, até o teu seguro baixa, porque o cara sabe que você gerencia o risco. Você está entendendo? Então, o fato de você ter política, por exemplo, né, de GPD, se eu tenho uma política de segurança de informação, um manual de conduta, tudo, não é para ficar bonitinho, não é para eu atender o ESG,
que tem, mas muita gente está falando de ESG agora. Eu atendo o G do ES, eu atendo a governança. Mas certa governança eu tenho que fazer para a minha empresa, para o meu risco. Então, vou só finalizar aqui com o EIO. Tem tempo, professora? Tá. É um parceiro da aduana, Márcio. Aqui você tem que perguntar as coisas que eu preciso. Que ele avalia você como baixo risco, mas ele avalia pela questão tributária, aduaneira, por compliance. Então, o fiscal sabe qual é a empresa bonitinha, qual é a empresa ruinzinha, qual é essa. Tá legal. Mas ele te qualifica como operador confiável para quê? Para parar de ficar sabendo se você faz direito ou errado. Se cuida. Parar de fiscalizar. Parar de fiscalizar. Eu vou fiscalizar quem eu não conheço o risco, ou quem tem risco alto. Para que eu vou parar uma empresa, tipo, vou usar Oxford de novo. Eu sei que tem gente capacitada dentro dela, eu sei que ele tem um processo, eu sei que a exportação delas tem door to door, o cara sabe, o cara sabe o que é o contexto, contrata gente de alto gabarito, que são vocês, contrata prestador de serviço, sabe? Não terceiriza a operação que é core. Isso não é problema meu, é problema do transportador. Não, cara, eu sei. Eu sou o cara que está embalando, eu sou o cara que... Então, essa empresa, ela tem que ser confiável tanto para a segurança da cadeia logística, também como cumprir a legislação tributária aduaneira, que é o EA de conformidade, que é um dos OEA, e o EA de segurança, que é o segundo. Então, olha como o EA no mundo começou. Começou lá na Suécia, com um programa que se chama Stairway, lá em 98. Aí, só em 2005, que a Organização Mundial das Aduanas adotou o Standard Safe, que é o Safe Frameworks. Então, só a partir de 2005... mas, Marcos, teve o atentado de 2001 da Torre Gêmeas. O atentado já trouxe toda a estrutura de cadeia logística, falando de logística de supply chain, que os americanos não sabiam que existia. Aí ele reuniu quem? 5 maiores empresas, pegou o cara da Target, o cara talvez do Walmart. Pô, vocês são um cara que... Pô, isso aqui o que é cadeia logística? Nós tivemos um atentado. Tem um problema de segurança logística nacional. Então, o CITPAT, que é esse padrão OEA, é o Customer Training, Partnership Against Terrorismo, é o primeiro programa já lá em 2001. Em 2005, a OMA, que é a Organização Mundial das Aduanas, fez, e em 2018, inclusive, a Organização Mundial do Comércio também referenciou como o acordo de facilitação. Então, tudo que a gente fala de OEA, tudo que está na visão de gestão de risco, já está nesse acordo de facilitação. Tá? Então, esse acordo de facilitação faz o Brasil já chegar numa estrutura hoje de um OEA moderno, que começou em 2014, que ali está 2015, porque foi dezembro de 2014, então 2015 já começou o OEA nosso. Então, nós já temos mais quase 8 anos de OEA. Tem 600 empresas certificadas. E é um programa hoje revolucionário. Por quê? Porque ele, além de ele trabalhar no pilar empresa e vamos dizer, privado, vamos dizer, empresas e Receita Federal, né, que é o primeiro pilar, ele trabalha também no pilar aduana-aduana. Por quê? A aduana do Brasil conversa com a aduana da Argentina, com a aduana do Uruguai, com a aduana da Colômbia, da China, até dos Estados Unidos, e é o segundo pilar. E o terceiro pilar são os agentes anuentes, que estão atrasados. Se a gente falar de Anvisa, falar de mapa, de exército, de tudo isso que atrapalham muito o nosso comércio exterior, porque eles não têm a gestão de risco ainda implementada. Então, esses 3 pilares estão previstos no Acordo EA. O programa brasileiro ele fortalece a segurança, que é o EA de segurança, e também estimula o aumento da conformidade. Tem aí, a gente vai depois circular essa apresentação para vocês, tem para quem gosta de portaria, instrução normativa, está tudo ali, tá? Portaria Coana. Ali na portaria Coana fala quais são os requisitos obrigatórios. Então, hoje, para certificar, quem pode ser segurança? Não é só o importador e exportador, o agente de carga, o transportador, o depósito alfandegado, um REDEX, um operador portuário. Então, por exemplo, lá em Itajaí, Portunave é certificado, lá em Navegantes. O Márcio foi certificado como despachante, porque eu recomendava ele, porque foram 40, outros fizeram. Só que depois a Receita cassou a certificação dele, porque os outros despachantes se sentiram também
vamos dizer, no direito de exigir certificação sem fazer o exame, que é o exame que ele fez, que tinha que ter 80%. E por isso que eu tenho ele como um exemplo, tá, gente? É o ADA. É o exame do ESAF. Exame feito pela ESAF. Exame lazarento. Difícil não demais. Não exame lazarento, porque você chegou nos 80%. Como ele chegou, depois ele explica, tá, gente? Agora, uma boa notícia que eu tenho dos fiscais. Os fiscais foi aprovado agora recentemente para ter uma reposição, porque os fiscais estão em greve, vocês estão sabendo. E eles não têm reposição para a categoria. Eu fiz o exame dos fiscais, e aqui não é o exame da ADA, tá? Era o exame para entrar. Pelo amor de Deus, gente. É um exame. E por quê? Que era feito para ESAP também. Então, eu não sei esse exame do fiscal, que vai ser essa reposição em 400 funcionários, acho que é isso que está sendo publicado, se vai ser quem vai fazer, porque a Receita perdeu a escola que chama ESAP que fazia. Então, não tem, inclusive, e isso era bom a gente até ter uma função aqui, talvez até a associação comercial, tudo, que os ajudantes de despachante não estão conseguindo ser despachante mais. Ele está represando todo mundo. Já há quase 10 anos que faz aquele. Não, 10 anos, 20, 4 anos. 4, 5 anos que faz esse exame lá. 5 anos. De novo, qual é o processo de certificação para a Receita? Ela quer que você tem que conhecer a legislação, fazer a autoavaliação dos processos. Só que legal. É modelo americano. Eu vou avaliar meus processos. Geralmente as empresas fazem com consultoria. Por quê? Porque a consultoria já sabe como mas não é que eu vou auditar. Então você tem que conhecer seus processos. Para quê? Para minimizar o risco. E aí você faz o requerimento da certificação. Gente, é simples igual isso, só que isso demora tempo, porque as pessoas não entendem o que é gestão de risco. Aquela planilhinha que eu passei para vocês, eu não quero que vocês virem especialistas. Mas é, vamos dizer, uma sementinha que a gente quis plantar hoje para vocês trabalharem em gestão de risco de maneira, vamos dizer, inteligente, estruturada. E aí, olha, para ter, você tem um processo de admissibilidade, elegibilidade, segurança e conformidade. Na conformidade do EA, ele passa desde a descrição e chega ali no controle cambial. São 8 critérios que a Receita vai avaliar se vocês têm os processos. É simples, desde que vocês sabem estruturar os processos. Só confirmar, mas menos de 500 empresas tem 600. Ou seja, nós temos milhões de empresas. Não, no Brasil. 44 mil empresas. 44 mil. Mas 600 100 empresas, eu acho que isso aí dá o quê? Dá 5%? Não, dá 600 empresas, dá menos que 1%. Menos que 1%. Desses importadores, só que já representa 30%, vou arredondar, 27% de toda a corrente comercial. Então, todo mundo que está certificado já está representando 30% da corrente comercial. E a Receita quer chegar nos 50%. Então, ela queria antigamente pegar os 500 maiores, já representaria 50%. Então, hoje, para a Receita, vamos dizer, a vara, eles vão estender até quando chegar vamos dizer, os 50% da corrente comercial. Sim, mas você falou só do importador e exportador, mas para a POEA você pode ser transportador. Então, mas eles medem a corrente comercial só desse camarada aqui, do importador e exportador. A gente tem, o problema do Brasil é que a gente só tem 17% das exportações sendo feitas por EA. Por quê? Porque na nossa pauta de exportação, os 10 principais produtos é quase tudo commodity. Então, me preocupa muito, eu e o Márcio, a gente tem um projeto, de ter trazendo o pessoal da madeira, trazendo o pessoal das cooperativas, porque são pessoas que trazem riqueza para o Estado e tem que ter a concepção. Só que o cara não vê isso como benefício. Então, qual que seria a ideia? Seria a ideia ir numa empresa, tipo, é só importante ter a BRF, a Aurora, só de olhar? Não, teria que ter a cadeia logística como um todo, porque a contaminação se dá nas outras. Então, o problema dos 50% é que a gente tem uma baixa adesão do exportador e o Brasil cada vez mais é o principal exportador de drogas no mundo. A gente perde, às vezes, para o Vietnã, gente. Exportador de drogas? Por causa de cocaína, a gente ganha, mas a gente perde para o Vietnã por causa de opiáceo já. Então, hoje, o Brasil representa para o mundo o maior risco. Não é a Colômbia, não é
o Paraguai, né? É o Brasil. As drogas saem do Brasil. E tem uma coisa que eu queria confirmar contigo. Mesmo que eu respeite toda a parte de admissibilidade, elegibilidade, eu tenho alguns requisitos que são importantes. Parece, não me lembro agora, mas eu tenho que ter um mínimo de processos no mês. Não precisa mais. Não precisa mais? Não, você precisa ter só o histórico de 2 anos. No Linha Azul, você precisava de 100 processos ano ou 10 milhões de dólares. Hoje, eu tenho uma empresa que eu posso, meia dúzia de processos, posso olhar, faz. Porque a Receita vai avaliar você, inclusive, por esse histórico. Ela não precisa falar que você tem 20 operações, 200 mês, 300. Quanto mais você tiver, mais risco você tem, talvez, exportar. Mas não tem mínimo, não tem nada. Bastou ser importador ou exportador, não pode ser trading. As trades não são elegíveis, porque tem que ser operações diretas, não pode ser por conta de ordem, nem por encomenda. Aí, então tem que ser, porque eu sou o responsável. Você faz uma operação de ordem. Você tem um limite de 10%. Ou seja adquirente, ou seja, depois da carga fique, né? Eu vou, né? Eu não poderia usar isso como hábito. Até 10% você pode. Então, tem uma empresa que está analisando, eu tenho que medir quanto que é o percentual para chegar no limite. E aí vem a minha pergunta de $1 milhão. Não vai estar concorrendo por livro, que a gente vai sortear o livro daqui a 5 minutos, tá, gente? Não, só uma pergunta. Na sua opinião, na sua experiência de vida, sua e Márcio, né, que trabalham com isso, Então, responda. qual é, dentro da visão de vocês, por que, além do problema de drogas, a imagem do Brasil, que a gente sabe, nós não temos uma imagem positiva, né? Mas desse universo de tantas empresas, somente esse percentual baixo, né, buscar no IAC ou terem essa certificação, qual seria uma das razões, assim, peculiares, assim, importantes, tirando essa parte, né, da imagem e tal, porque tem empresas boas que não têm essa certificação e você pensa assim, pô, seria bom, você antecipa teu despacho, você faz tanta coisa, você não tem demurra, você não tem despesa, você consegue transitar num trânsito aduaneiro de forma bem ágil. Por que não fazer? Sim. Não, legal a tua pergunta, né? Assim, tem N coisas, e aí eu vou falar um pouquinho da experiência, eu acho que o Marcos depois pode complementar. Primeiro, existe um desconhecimento geral do tema, né? Segundo, na minha opinião, é uma estrutura de mudança de mindset, que precisa começar de cima para baixo. E muitas vezes, quem está aqui na faculdade, eu já fiz palestra aqui de OEA ano passado, no retrasado, então tem muita gente que deve conhecer o tema, mas esse tema não é conhecido por quem assina o cheque, porque quem está em cima, né? Terceiro, há um desconhecimento dentro das empresas do real benefício que isso pode trazer. A gente acompanha, né, porque a gente faz certificação, as empresas mudam. Como muda o mindset, né? Antes da empresa ser certificada, os problemas são uns. Depois, com toda a integração das áreas, toda essa mudança de conceito, de modelo mental que existe, a concepção do negócio é outra. Porque quando você vai certificar uma empresa numa certificação ISO 9001, que você vai trabalhar na qualidade, essa ISO, ela mexe muito com o chão de fábrica, com a estrutura de produção, com o produto. O que falta? O pessoal de cima da administração muitas vezes não interage. A norma do OEA, ela mexe com todas as áreas. Então, existe uma integração, existe uma melhoria sensível em todos os processos da empresa. Você vê uma evolução gigante, só que há um desconhecimento geral. Existe um medo, né? Porque muitas vezes, como eu não conheço o que realmente pode trazer benefício para mim, eu não avanço. E tem outra coisa também aqui, falando, vou lembrando das situações, né? Tem muita coisa que acontece que o próprio importador, exportador acredita que a Receita não vai levar a cabo essa situação. Vamos dar um exemplo aqui, o próprio Ciscoserve, né? Quem mexeu com o Ciscoserve sabe que, né, começou-se de uma situação e não terminou. Né? Então, será que eu vou fazer? Será que vai vingar? Vai.
O Rama acabou de colocar aqui os slides, né? É uma questão que é mundial, não tem volta, é uma mudança, né, de paradigma completa e eu vejo que, não sei se o Rama quer acrescentar mais alguma coisa. Não, é só para terminar ali, ó. O comportamento é conhecer os riscos que está cometendo a sua operação e melhoria contínua dos procedimentos internos.